Relato 1. O cliente do apartamento 25. Resolvi mandar essa história porque é algo que aconteceu comigo e que eu nunca consegui explicar direito. Já faz uns 7 ou 8 anos, mas a cena toda ainda é muito clara na minha cabeça. Foi numa época em que eu estava começando a vida adulta, cheio de planos e precisando de uma grana extra. Eu tinha 19 anos e estava no meu primeiro emprego de verdade, fazendo estágio em uma firma de contabilidade. Mas vocês sabem como é salário de estagiário, né? Mal dava para ajudar em casa e pagar minhas coisas. O bom é que meu pai tinha acabado de me dar minha primeira moto. Uma CG que era meu xodó. Eu queria usar a moto para fazer meu próprio dinheiro e sentir aquela independência. Na época já existia iFood e esses aplicativos. Mas um amigo me indicou um bico em uma pizzaria tradicional do nosso bairro. Aqui em São Paulo, a proposta era melhor. Eles pagavam um valor fixo por noite mais uma taxa por cada entrega. Era mais garantido. Todo o fim de semana era essa minha rotina, saía do estágio na sexta. Descansava um pouco e partia para a pizzaria. Eu gostava do movimento, da correria, da sensação de pilotar pelas ruas à noite com a cidade toda iluminada. Era um jeito de esfriar a cabeça da semana e ainda ganhar um dinheiro. A noite em que o caos aconteceu era um sábado bem movimentado. Como de costume, pedido entrando e saindo sem parar. Já passava das 11 da noite quando peguei uma das últimas entregas, 2 pizzas. Uma de calabresa e uma de 4 queijos. Para um endereço na Aclimação. Um bairro residencial bem tranquilo. Coloquei o endereço no GPS e fui sem pressa. Chegando no prédio, interfonei na portaria. Um senhor com cara de muito cansaço atendeu. Pizzaria, entrega para o apartamento 25. Eu falei lendo o número na comanda. Ele respondeu com um bocejo e falou para eu aguardar. Ouvi pelo interfone ele ligando, o de casa, a pizza chegou. Depois de uma pausa, ele se virou de volta para mim, o morador pediu para você subir. Apartamento 25 fica no 4º andar. Na hora eu já senti aquela preguiça. Pô, chefe, a gente não sobe. A regra é entregar na portaria. Pede para ele descer, por favor. O porteiro, sem paciência, ligou de novo. A conversa foi curta. Rapaz, ele falou que não vai descer não. Disse que se não for para entregar na porta é para levar de volta. Aquilo me quebrou. Eu já estava exausto. Era provavelmente a última entrega da noite e tudo. O que eu queria era voltar para casa, ficar discutindo ou ligar para o meu gerente. Ia dar uma dor de cabeça que eu não estava a fim de encarar. Que se dane, pensei, vou subir logo e acabar com isso. Beleza, estou subindo, falei para o porteiro. Ele abriu o portão. Estacionei a moto, abri a bag. Tirei as 2 caixas de pizza e a maquininha de cartão e entrei no prédio. O hall estava silencioso, só com aquele cheiro padrão de produto de limpeza. Peguei o elevador, apertei o botão do 4º andar e as portas se fecharam. Enquanto subia, eu ia resmungando baixo, irritado com o cliente folgado. Mal sabia eu que aquela simples entrega no apartamento 25 seria o começo de tudo. O elevador parou no 4º andar com um barulho suave. As portas se abriram para um corredor comprido, com um carpete meio gasto e uma iluminação amarelada. Era um silêncio quase total. Só se ouvia o zumbido de alguma geladeira vindo de um dos apartamentos. Procurei o número 25 e o encontrei no meio do corredor. Caminhei até a porta, equilibrei as 2 caixas de pizza em uma mão e a maquininha na outra. E toquei a campainha. Esperei 1, 2, 3 segundos, nada e toquei de novo. Dessa vez um pouco mais longo, e nada. A essa altura minha irritação, que já era grande, começou a virar raiva. Não é possível, pensei. O cara me faz subir até aqui para ficar de palhaçada. Eu já estava me preparando para dar meia volta. Descer e falar para o porteiro que não tinha ninguém. Quando ouvi um barulho de tranca sendo girada bem devagar. A porta se abriu só uma fresta. Um homem de uns 50 e poucos anos, magro, de cabelos grisalhos e com uma aparência muito cansada apareceu no vão.
Ele usava um pijama velho e tinha olheiras profundas, como se não dormisse há dias. Boa noite, eu disse já querendo acabar logo com aquilo. São as pizzas, deu R$ 68. Ele apenas confirmou com a cabeça. Pegou as caixas de pizza com uma mão e se virou para dentro por um instante. Provavelmente para pegar a carteira. Voltou com o cartão em mãos. É crédito, ele disse com uma voz baixa e rouca. Eu digitei o valor na maquininha e estendi para ele. Ele se inclinou para fora da porta, inseriu o cartão. Digitou a senha e me devolveu a máquina. Tudo isso sem dizer mais uma palavra e quase sem fazer contato visual. Parecia que ele estava no piloto automático. Prontinho, senhor, obrigado, eu disse enquanto o comprovante era impresso. Ele apenas deu um leve aceno com a cabeça, entrou e fechou a porta devagar. Fiquei ali parado por um segundo olhando para a porta fechada. Nem uma gorjeta, resmunguei baixo. Me faz subir 4 andares que não é minha obrigação para essa má vontade toda. Dei de ombros e caminhei de volta para o elevador. Aliviado por finalmente ter acabado aquela entrega. Eu só queria pegar minha moto e ir para casa. Apertei o botão para descer pensando que o maior problema da minha noite tinha sido um cliente mal educado. O elevador desceu rápido. Quando as portas se abriram no térreo, eu já estava guardando a maquininha e o celular no bolso, doido para ir embora. Passei pela portaria e o mesmo senhor continuava lá, com a cabeça quase caindo de sono. Valeu, boa noite, eu disse já andando em direção à porta. Ele só levantou a mão num gesto de despedida. Fui até minha moto, destravei, coloquei o capacete e subi. No momento em que eu estava ligando a moto, meu celular tocou no bolso. Era da pizzaria. Atendi já imaginando que era para pegar mais um pedido. Fala, Bia, eu disse reconhecendo o número da atendente. E aí, Léo, onde você tá? Ela perguntou. Tô saindo da entrega aqui na aclimação, por quê? É que o cliente ligou aqui reclamando da demora. Eu achei estranho. Ué, mas eu acabei de sair de lá e entreguei agora mesmo. Ela pareceu entender. Então, beleza. Ele deve ter ligado um pouco antes de você chegar. Pode voltar para a base então, valeu. Desliguei o telefone, dei de ombros e finalmente liguei a moto. A rua estava silenciosa. Engatei a primeira e comecei a sair. Mas antes mesmo de chegar na esquina, o celular tocou de novo. O mesmo número. Parei a moto no canto da rua. O farol iluminando o muro de uma casa e atendi já sem paciência. Que foi, Bia? A voz dela dessa vez estava diferente, mais séria. Léo, onde você está de verdade? A pergunta me ofendeu na hora. Como assim onde eu estou? Eu já falei, estou saindo da entrega. Não está não, ela retrucou. O tom dela agora era de acusação. O cliente do apartamento 25 acabou de ligar de novo, furioso. Ele disse que já faz mais de 1 hora. Que ele pediu e que ninguém apareceu. Lá, ele está gritando aqui, dizendo que vai cancelar tudo e reclamar do nosso serviço. Eu fiquei mudo por um instante tentando processar aquilo. Como assim não entreguei? Eu subi, falei com o cara, passei o cartão dele. A raiva subiu com tudo. Isso é palhaçada, Bia! Eu entreguei a pizza na mão do cara. Ele me fez subir, paguei o maior sapo e agora vem com essa? Eu não sei, Léo. Mas o cliente está aqui na outra linha e ele jura que não recebeu nada. Aquele foi o meu limite. A irritação virou uma fúria cega. O cansaço, a noite inteira de trabalho, tudo veio à tona. Mas ele vai ver só. Eu rosnei mais pra mim mesmo do que pra Bia. Esse cara tá querendo me ferrar. Além de folgado é mau caráter. Desliguei o telefone na cara dela. Dei a volta com a moto cantando o pneu e acelerei de volta para o prédio. Eu ia subir naquele apartamento. De novo e tirar essa história limpo. Na frente de quem fosse. Parei a moto de qualquer jeito na frente do prédio e desci bufando. Nem tirei o capacete, só levantei a viseira. Fui direto para a portaria. Batendo no vidro para chamar a atenção do porteiro, que deu um pulo de susto. Preciso subir de novo no 25. Eu falei com a voz alterada. O morador está dizendo que não entreguei a pizza.
Isso é sacanagem. O porteiro me olhou confuso. Calma, rapaz. Não pode subir assim. Vou interfonar primeiro. Ele pegou o interfone, discou e virou de costas para mim, falando baixo. Não consegui ouvir a conversa, mas vi ele gesticulando. Depois de 1 minuto, ele desligou e me olhou com uma cara estranha. Pode subir. Ele está te esperando. Subi no elevador com o sangue fervendo. Cada andar que passava eu ensaiava o que ia falar. Que eu tinha acabado de estar ali. Que o cara estava sendo desonesto. A porta do elevador abriu e eu marchei até a porta do 25. Batendo com força sem nem usar a campainha. A porta se abriu quase que imediatamente, mas não era o mesmo homem. Quem me atendeu foi um rapaz de uns 20 e poucos anos. Com cara de quem tinha acabado de sair do banho. Pois né? Oh? Ele perguntou claramente confuso com a minha presença ali de capacete furioso. Cadê seu pai? Eu perguntei direto. Meu pai. Do que você está falando? O senhor que pegou a pizza agora há pouco? Eu entreguei na mão dele e agora... Pizzaria está me ligando dizendo que a entrega não foi feita. O rapaz me olhou como se eu fosse louco. Cara, eu não sei do que você tá falando. Primeiro, eu moro aqui sozinho. Segundo, eu não pedi pizza nenhuma. Aquela frase me desmontou. A raiva deu lugar a uma confusão gelada. Como assim não pediu? E quem ligou para a pizzaria reclamando? E quem me atendeu aqui? Eu entreguei. Um senhor de uns 50 anos, magro, de pijama. Nesse momento, a expressão do rapaz mudou completamente. O rosto dele perdeu a cor, ele ficou pálido e seus olhos se arregalaram. Ele olhou para dentro do próprio apartamento. Para um portátil que estava em uma mesinha na sala. E depois olhou de volta para mim. A voz dele saiu como um sussurro. Você. Você pode descrever ele de novo? Ué, um senhor de cabelo grisalho, bem magro, com olheiras. Parecia doente, cansado, eu disse. A minha própria voz já falhando. Sentindo um calafrio subir pela espinha. O rapaz engoliu em seco e apontou com o queixo para o por-trás na sala. O homem que você está descrevendo é o meu pai. Ele morava aqui comigo. Eu olhei para a foto. Era o mesmo rosto, o mesmo olhar cansado, sem a menor sombra de dúvida. Então chama ele aí. Eu insisti, mas a minha braveza já tinha virado medo. O rapaz me encarou e foi o olhar dele que me gelou a alma mais do que qualquer história de terror. Não dá para chamar ele, amigo, disse o rapaz com a voz embargada. Meu pai faleceu faz 1 mês hoje. Ele morreu aqui mesmo nesse apartamento. Eu fiquei ali parado no corredor. O rapaz, vendo meu estado de choque apenas, balançou a cabeça tristemente e fechou a porta, me deixando sozinho com o silêncio e o zumbido do corredor. Desci no elevador de forma automática. Minhas mãos tremiam. Passei pela portaria e o porteiro me olhou com curiosidade, mas eu não disse nada. Fui até minha moto. Sentei nela e fiquei alguns minutos parado tentando fazer algum sentido daquilo tudo. A raiva tinha sumido, o medo estava se transformando em um vazio confuso. Eu só queria ir para casa, mas sabia que não podia. Eu ainda tinha que dar uma satisfação na pizzaria. Liguei a moto e pilotei devagar, de forma mecânica. O trajeto de volta pareceu levar uma eternidade. Cada farol vermelho era uma tortura, me deixando sozinho com as perguntas na minha cabeça, o rosto do pai, a palidez do filho, a certeza de que eu tinha feito aquela entrega. Cheguei na pizzaria e o clima estava pesado. A Bia, atendente, nem olhou na minha cara. Meu gerente, o Robinson, um cara geralmente tranquilo, veio na minha direção com o rosto fechado. Leonardo, posso saber onde você estava? Ele perguntou cruzando os braços. A voz dele era baixa, mas carregada de raiva. O que você fez com as pizzas do cliente? Eu tentei me explicar, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Robinson. Eu juro, eu entreguei. O cara me fez subir, eu entreguei na mão dele. Ele pagou com cartão, eu tenho o comprovante. Comprovante? Ele riu sem humor. Engraçado, porque o cliente ligou aqui.
Cancelou o pedido e disse que vai detonar a gente na internet por causa do péssimo atendimento. Então me mostra, cadê o comprovante? Como um pingo de alívio. Enfiei a mão no bolso da calça onde eu sempre guardava os comprovantes e não senti nada. Meu coração gelou. Calma aí, eu disse mais pra mim do que pra ele. Comecei a me apalpar freneticamente, bolso da frente e bolso de trás. Bolso da blusa nada, o papelzinho simplesmente não estava lá. Eu devo ter perdido no caminho, mas está tudo na maquininha. Eu posso reimprimir a última via. Peguei a maquininha de cartão do outro bolso. Sentindo os olhares dos outros funcionários em mim. Liguei o aparelho, as mãos trêmulas dificultando o processo. Entrei no menu de relatórios, depois em reimpressão. O Robinson ficou do meu lado observando cada movimento meu. Selecionei a opção último comprovante. A maquininha fez aquele barulho de impressão e um pequeno papel saiu. Peguei o papel e olhei, e o meu mundo caiu. Não era a venda de R$ 68, era da entrega anterior. De uma hora antes, no valor de 45 para uma cliente no Ipiranga. Não, tá errado. Gaguejei. Tem que estar aqui? Tentei de novo buscando o relatório completo de transações do dia. A lista apareceu na pequena tela de cristal, líquido. Eu rolei para baixo procurando a venda das 11 e pouco. E ela não existia. A última transação registrada era do Ipiranga. A venda para o apartamento 25. A transação que eu tinha feito com meus próprios olhos. Simplesmente tinha desaparecido do sistema. Era como se nunca tivesse acontecido. Mostrei a maquininha para o Robinson. Desesperado, eu não sei o que aconteceu. Mas eu juro que a venda estava aí. Ele olhou para a tela. Depois para mim com um desprezo que me feriu mais do que qualquer grito. Chega, Leonardo, ele disse em um tom final. Eu não sei qual é o seu jogo, se você comeu as pizzas, se vendeu para outro. Eu não quero saber. Só sei que você me causou um problema enorme. Pode deixar a máquina aí. Você não trabalha mais aqui e pode esquecer o pagamento de hoje. Agora some da minha frente. Eu saí da pizzaria sem dizer uma palavra. Deixei a maquininha no balcão e fui embora. Sentindo o peso de todos os olhares nas minhas costas. Fui tratado como um ladrão, um mentiroso. A humilhação doía mais do que a perda do dinheiro da noite. Subi na minha moto e pilotei sem rumo por um tempo, com a cabeça a mil. A imagem do rosto cansado daquele senhor. A palidez do filho, a transação que sumiu. Tudo se misturava em um nó na minha garganta. Cheguei em casa de madrugada e não contei nada para os meus pais. Como eu poderia explicar que fui demitido por causa de um fantasma? No dia seguinte, eu só disse que o bico não estava valendo a pena e que eu ia focar no estágio. Foi uma mentira que carreguei por muito tempo. A perda daquele dinheiro doeu no bolso por umas semanas. Mas a sensação de injustiça e a estranheza daquela noite nunca foram embora. Por meses eu tive medo de atender a porta ou de receber qualquer entrega em casa. Qualquer falha em um aparelho eletrônico me dava um calafrio. Hoje, 7 ou 8 anos depois, a vida seguiu. Eu me formei, tenho um bom emprego, nem faço mais bicos. Mas a história ainda está aqui guardada. Eu nunca tive respostas. Quem pediu aquela pizza? Quem ligou para a pizzaria reclamando, me forçando a voltar? E para onde foi o registro daquela transação? Eu não sei e acho que nunca vou saber. O que eu sei é que naquela noite eu aprendi que existem coisas que o dinheiro não paga, que a tecnologia não registra e que a lógica não explica. E que, às vezes, a coisa mais assustadora não é ver um fantasma, mas ser o único que sabe que ele esteve ali. Relato 2. A gorjeta da velhinha e o amuleto. Meu nome é Thiago e eu fui entregador por uns 4 anos aqui na zona leste de São Paulo. Já vi muita coisa nessa vida. Mas uma noite em particular me marcou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Não foi um susto, não foi um fantasma que apareceu para mim. Foi algo mais sutil e que eu tenho certeza que salvou a minha vida. Eu trabalhava para um restaurante pequeno, daqueles que têm seu próprio sistema de delivery. Era uma noite de terça-feira, geralmente tranquila, com chuva fina e garoa.
o que sempre aumentava um pouco o movimento. Eu estava fazendo as entregas normais. O de sempre pizza, lanche nada fora do comum. Já era quase 10 da noite. E eu estava pronto para fazer a última corrida e voltar para casa quando o telefone do restaurante tocou. Era um pedido estranho. Primeiro, porque foi feito por telefone, o que já era raro, quase todo mundo pedia pelo aplicativo. Segundo, o endereço era em uma rua que eu conhecia, mas que terminava em uma área mais antiga e meio abandonada do bairro, com umas casas bem velhas onde quase ninguém morava. E terceiro, o pedido era só uma porção de batata frita e uma garrafa de água. Ninguém liga para um restaurante e paga taxa de entrega só por isso. O dono do restaurante, seu Afonso, quase não aceitou. Isso é trote, Tiago, ele disse. Mas a pessoa do outro lado da linha, uma senhora com a voz bem fraca, insistiu tanto que ele acabou cedendo. Leva lá pra essa velha. Mas se for brincadeira você me liga que eu bloqueio o número. Peguei o pedido sentindo que era uma perda de tempo. A chuva tinha engrossado um pouco e a rua estava deserta. Fui pilotando devagar o farol da moto cortando a névoa da garoa. Cheguei na rua indicada e fui até o final. A maioria das casas estava escura, mas a última, no fim da rua sem saída, tinha uma única luz amarela e fraca acesa na janela da sala. Era uma casa antiga, com um muro baixo e um portão de ferro grande rangendo com o vento. Parecia cena de filme de terror. Respirei fundo, estacionei a moto e desci, pensando em como aquela simples porção de batata estava me dando um trabalho danado. Parei a moto em frente ao portão de ferro e buzinei uma vez de leve. A casa estava escura, exceto por aquela luz amarela. A garoa fina deixava tudo com um brilho úmido e melancólico. Esperei um minuto, nada. Buzinei de novo, um pouco mais forte. Pensei em ligar para o restaurante e cancelar. Mas então vi um movimento lento dentro da casa. A porta da frente se abriu e uma figura pequena e curvada começou a caminhar devagar em direção ao portão. Era uma senhora muito idosa. Ela andava com dificuldade, apoiando-se em uma bengala. E o caminho pelo jardim mal cuidado pareceu levar uma eternidade. Chegando ao portão, ela não o abriu. Apenas ficou do lado de dentro olhando para mim através das grades de ferro. O rosto dela era todo enrugado, mas os olhos, mesmo na penumbra, eram incrivelmente vivos e brilhantes. Boa noite, senhora. A entrega do restaurante, eu disse, falando um pouco mais alto por causa da distância e da chuva. Sim, o rapaz da moto. Que bom que veio, ela disse com uma voz fraca que o vento quase levou. Quanto ficou, meu jovem? Ficou R$ 25, senhora, respondi. Ela se virou e, com a mesma lentidão, caminhou de volta até a porta da casa, desaparecendo na escuridão por um instante. Eu esperei no portão já me sentindo impaciente, o motor da moto ligado. Ela voltou trazendo uma pequena bolsa de pano. Parou novamente atrás das grades e, com as mãos trêmulas, passou as notas por uma fresta do portão. Eram notas antigas, úmidas por causa da garoa. Enquanto eu guardava o dinheiro, os olhos dela fixaram nos meus. Você gosta da velocidade, não é? Ela perguntou do nada. A pergunta me pegou de surpresa. Bem, eu ando na correria do dia a dia, né? Gaguejei sem entender. Eu tenho uma gorjeta para você, ela disse ignorando minha resposta. Ela abriu a palma da outra mão. Nela havia uma pequena pedra escura, quase preta, perfeitamente lisa, como uma pedra de rio. Tinha um símbolo branco desenhado. Algo que parecia um olho estilizado ou uma espiral. Estenda a sua mão. Excitante, estendi minha mão pela fresta do portão. Ela colocou a pedra na minha palma. A pedra estava gelada como um pedaço de gelo. Guarde no bolso, ela instruiu, ela vai te proteger. Eu ia recusar dizer que não precisava. Mas ela me interrompeu, o tom de voz firme pela primeira vez. Agora escute. Ela disse, os olhos brilhantes fixos nos meus através das grades.
Volte para casa com cuidado e não ande rápido demais hoje. Antes que eu pudesse responder, ela se virou e começou seu lento caminho de volta para a porta da casa. Sem olhar para trás, fiquei ali parado na chuva fina com uma pedra fria na mão e um aviso estranho ecoando. Na minha cabeça, guardei a pedra no bolso da calça, sentindo o frio dela através do tecido. A sensação era esquisita. Dei uma última olhada para a casa escura onde a senhora já tinha desaparecido e balancei a cabeça tentando me livrar da estranheza daquilo tudo. Cada maluco que aparece, pensei subindo na moto. Por um momento pensei em jogar a pedra fora, mas algo me impediu. Deixei-a no bolso e acelerei, ansioso para terminar meu turno. Chegar em casa e esquecer aquela entrega bizarra. A chuva tinha parado, mas o asfalto estava molhado e perigoso. Peguei a avenida principal do bairro que, àquela hora da noite, tinha pouco movimento. Era uma reta longa, um convite para acelerar e chegar mais rápido. E era exatamente o que eu ia fazer. O cansaço e a vontade de chegar em casa me dominaram. Comecei a ganhar velocidade, passando dos 60 a 70 por hora. Foi então que eu senti a pedra no meu bolso. Ela que estava fria pareceu esquentar de repente. Uma onda de calor forte, quase como uma queimação na minha coxa. Foi tão súbito e intenso que me deu um susto. Instintivamente, tirei a mão do acelerador para levar ao bolso e a moto começou a diminuir a velocidade por conta própria. E foi nesse exato momento que aconteceu. Um estalo metálico alto e seco veio da parte de trás da moto, seguido por um tranco violento que quase me jogou no chão. A roda traseira travou por uma fração de segundo e a moto derrapou de lado, fazendo um barulho horrível de pneu arrastando no asfalto molhado. Consegui controlar a derrapagem no puro instinto, o coração batendo na garganta, e parei na calçada tremendo da cabeça aos pés. Quando eu desci da moto viu o que tinha acontecido, a corrente tinha arrebentado. Não apenas soltado, mas partido ao meio, se enrolando toda na coroa. Se eu estivesse a 80 ou 90 por hora, como estaria se não tivesse diminuído a velocidade? A roda traseira teria travado completamente. Eu teria capotado no asfalto molhado no meio da avenida. O acidente seria feio. Provavelmente eu não estaria aqui para contar essa história. Fiquei ali olhando para a corrente destruída, enquanto os poucos carros que passavam me iluminavam com seus faróis. Minha mão, ainda tremendo, foi até o bolso. Peguei a pedra. Ela não estava mais quente. Estava na sua temperatura normal, lisa e fria. Olhei para o símbolo desenhado nela. O pequeno olho branco que parecia me encarar na luz dos postes. Não ande rápido demais hoje. O aviso daquela senhora ecoou na minha cabeça não mais como algo estranho, mas como uma sentença. A adrenalina do susto começou a baixar, dando lugar ao problema real. Eu estava parado no meio de uma avenida tarde da noite com a moto quebrada. A primeira coisa que fiz foi pegar o celular e ligar para o meu chefe. O seu Afonso. O telefone chamou algumas vezes e ele atendeu com a voz sonolenta. Fala, Tiago, já tá voltando? Seu Afonso, deu problema. A corrente da moto estourou. Tô parado aqui na avenida principal. Ele ficou em silêncio por um segundo e depois suspirou, putz, que zica. Mas você tá bem? N. O caiu N. Oh? Não, estou inteiro. Consegui parar a tempo, respondi sem dar detalhes do quase acidente. Fica aí que eu tô indo te buscar. Não sai daí. Eu sabia que ele tinha uma caminhonete pequena, uma Saveiro, que ele usava para fazer as compras do restaurante. Fiquei mais aliviado. A espera de 20 minutos pareceu durar horas. Fiquei sentado na guia com a pedra na mão, virando e revirando ela nos dedos, tentando entender o que tinha acontecido. O calor, o aviso, o acidente. Era muita coisa para processar. Logo vi os faróis da Saveiro se aproximando. Seu Afonso desceu já com 2 cordas na mão. E aí, garoto? Que susto, hein? Deixa eu ver. Ele olhou o estrago na corrente e assobiou. Nossa, partiu no meio mesmo. Você deu sorte. Com muito esforço,
Nós dois conseguimos subir a moto na caçamba e amarrá-la. No caminho de volta para a pizzaria, seu Afonso perguntou mais uma vez se eu estava bem e eu só confirmei com a cabeça. Minha mente estava longe, repassando a cena da entrega, a senhora atrás do portão. A pedra fria na minha mão. Eu não toquei no assunto. Não havia como começar aquela conversa. Chegando no restaurante, ele me ajudou a descer a moto e a encostou em um canto. Deixa ela aí por enquanto, ele disse. Amanhã cedo a gente leva no mecânico aqui perto. Pode deixar que o conserto é por conta da casa, já que quebrou em serviço. Eu agradeci, ainda meio aéreo. Ele me deu um tapinha nas costas. Vai pra casa descansar, Tiago. Hoje a noite foi longa para você. Eu apenas concordei com a cabeça. Naquela noite, fui para casa a pé e a caminhada lenta me deu tempo para pensar. Chegando no meu quarto, tirei a pedra do bolso e a coloquei na minha mesa de cabeceira. A luz do abajur revelou o símbolo branco com mais clareza. Parecia um olho, mas também uma galáxia em espiral. Era estranhamente bonito. No dia seguinte, como combinado, o seu Afonso cuidou do conserto da moto. O mecânico confirmou que a corrente partiu por desgaste. Algo que poderia acontecer a qualquer momento. Você teve uma sorte danada, garoto, ele me disse. Se isso arrebenta em alta velocidade, o tombo é feio. Eu apenas concordei com a cabeça, sentindo o peso da pedra que eu tinha colocado no bolso antes de sair de casa. Eu nunca mais voltei àquela rua. Uma parte de mim, a curiosa, queria ir lá de dia, ver a casa. Talvez até tentar falar com a senhora de novo. Mas a outra parte, a que sentia um respeito profundo e um pouco de medo, me dizia para deixar quieto. Era como um segredo entre mim e ela. Um pacto silencioso que eu não deveria quebrar. Diferente de outras histórias que a gente ouve, eu não fiquei com medo. Fiquei com uma sensação de gratidão que não sei explicar. Não me senti assombrado, mecente e protegido. Aquela senhora, quem quer que ela fosse, não me ameaçou. Ela me avisou. Até hoje eu guardo a pedra comigo. Ela tá sempre no bolso da calça ou da jaqueta que eu tô usando quando saio de moto. É lisa, fria e não tem nada de especial à primeira vista. Meus amigos já a viram e perguntaram o que era. E eu sempre digo que é um amuleto da sorte. Nunca contei a história completa para ninguém. Parece íntimo demais, pessoal demais. Às vezes, quando estou na correria do trânsito, sinto o volume dela no bolso e instintivamente tiro o pé do acelerador. Não sei se ela tem algum poder. Se foi tudo uma coincidência bizarra ou se aquela senhora era uma espécie de anjo da guarda disfarçado. Mas, no fundo, não importa. O que importa é que em uma noite chuvosa, uma gorjeta que não era dinheiro me deu o presente mais valioso de todos. O dia de amanhã. Relato 3, a coisa no chão. Eu trabalhei como entregador por um bom tempo e a gente acaba colecionando algumas histórias estranhas. Mas tem só uma que realmente mexeu comigo. Uma que me fez questionar o que pode estar acontecendo por trás de uma porta fechada. Diferente da maioria dos causos que a gente ouve, não era uma noite de temporal. Pelo contrário, era uma noite de domingo quente e abafada em São Paulo. Daquelas em que a cidade parece quieta demais. O movimento estava fraco e eu passava mais tempo parado no ponto de espera, mexendo no celular do que na rua. Meu nome é Daniel e, na época, eu já tinha uma certa experiência. Não era mais novato. Já sabia os macetes, as ruas que devia evitar, o tipo de cliente que podia dar problema. Foi quando, perto das 10 da noite, pintou um pedido no aplicativo. O que me chamou a atenção de cara foi a gorjeta. Era $30, uma gorjeta alta sempre paga no aplicativo é mosca branca. Geralmente significa que o endereço é longe ou em algum lugar complicado. Olhei o destino, um condomínio de casas em uma rua sem saída no Morumbi. Um lugar chique mais isolado. O pedido era simples, de farmácia, analgésicos, um termômetro e uma garrafa de água. Alguém está doente? Pensei. A gorjeta generosa fazia sentido. A pessoa provavelmente não podia sair de casa e estava agradecendo o esforço. Aceitei o pedido,
Peguei os itens na farmácia e segui para o endereço. O caminho foi tranquilo, as ruas estavam vazias. Cheguei na guarita do condomínio, que era bem imponente. Um segurança de terno saiu da cabine e veio até mim. Boa noite, entrega para a casa 37, eu disse. Ele checou uma prancheta, falou algo no rádio e em seguida me olhou. Ok. Pode entrar, mas sem acelerar aqui dentro. Por favor. O portão se abriu. Era um lugar bem arborizado, mas estranhamente escuro. As casas eram grandes e afastadas umas das outras. Fui seguindo os números até encontrar a casa 37, era uma casa moderna. Bonita, mas com todas as luzes apagadas. Exceto por uma luz bem fraca que parecia vir de um quarto no andar de cima. Parei a moto. Peguei a sacola da farmácia e estava caminhando para a porta quando meu celular vibrou. Era uma nova mensagem do cliente no chat do aplicativo. E foi aí que a noite começou a ficar esquisita. A mensagem dizia em letras maiúsculas: não toque a campainha. Não bata na porta. Fiquei olhando para a tela do celular, confuso. Antes que eu pudesse responder. Uma nova mensagem chegou: estou muito doente e não posso ter contato. Por favor, deixe a sacola no chão em frente à porta. Vou pegar assim que você sair. Aquilo, apesar de estranho, era um pouco mais compreensível. Decidi não criar caso. A gorjeta era boa e eu só queria terminar a noite. Caminhei até a porta da frente, agachei e coloquei a sacola da farmácia no capacho. Tirei a foto para o aplicativo como prova de entrega e mandei um ok. Deixei na porta no chat. Voltei para minha moto, que estava estacionada na rua a uns 10 metros da caça. Subi nela, mas em vez de dar a partida, peguei o celular. Pensei em esperar só 1 minuto, para ter certeza de que o cliente pegaria o pedido e não haveria reclamação. Enquanto eu esperava, comecei a responder umas mensagens no WhatsApp. Meio que no piloto automático. Foi o som que me chamou a atenção, um clique baixo, quase inaudível, de uma tranca sendo destravada. Levantei a cabeça. A porta da casa se abriu apenas uma fresta. A curiosidade falou mais alto. Fiquei quieto observando. Uma luz amarelada e fraca vazou pela fresta, projetando uma faixa de luz no chão da entrada. E então algo entrou nessa faixa de luz. Não foi uma pessoa. Foi uma uma mão pálida, com dedos longos, que se esticou para fora e agarrou a alça da sacola da farmácia. E então o corpo começou a sair, ou melhor, a se arrastar. A figura se puxou pelo chão, de bruços, de uma forma lenta e contorcida que fez meu estômago revirar. Não era alguém se agachando ou brincando. Era um movimento de dor, de dificuldade extrema. A pessoa menos ou a coisa. Arrastou a sacola para dentro e a porta se fechou com um clique suave. Fiquei paralisado sentado na moto. Meu cérebro tentava processar a imagem. E foi aí que o verdadeiro terror me atingiu na forma de uma pergunta simples. Se a pessoa estava tão doente ou ferida a ponto de se arrastar daquele jeito, por que ela pediu analgésicos e um termômetro pelo aplicativo? Por que não chamou uma ambulância? O medo que até então era uma curiosidade mórbida explodiu em pânico puro. Minhas mãos, que estavam relaxadas, de repente tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Joguei o aparelho de qualquer jeito no bolso da jaqueta. Minhas mãos procuravam desesperadamente pela chave na ignição. O simples ato de girar a chave pareceu levar uma eternidade. O painel da moto acendeu e o barulho do motor ligando soou como um tiro na quietude daquele condomínio. Engatei a primeira marcha com um tranco e acelerei. Eu não olhei para trás, não ousei. Meu foco era apenas a rua à minha frente, a saída daquele lugar. Cheguei na portaria e passei pela cancela aberta sem nem diminuir a velocidade. O segurança que antes me pediu para andar devagar gritou alguma coisa. Mas eu não ouvi. Eu só queria ganhar a avenida, me misturar com outros carros, voltar para a luz. Não voltei para o ponto de espera, não fiz mais nenhuma entrega naquela noite. Fui direto para casa. Pilotei de forma quase imprudente, costurando entre os poucos carros, olhando constantemente pelos retrovisores, sempre com a sensação de que algo estava me seguindo.
Cheguei em casa, joguei a moto na garagem e entrei trancando a porta. Fui direto para o meu quarto, o coração ainda disparado. Sentei na cama e tentei respirar fundo, mas a imagem voltava em loop. A forma como se movia não era humana. Animais não se movem daquele jeito. Pessoas, mesmo as mais feridas, não se movem daquele jeito. Era um movimento quebrado, errático, como uma marionete com as cordas emaranhadas. Eu nunca contei essa história pra ninguém porque sei como soa. Mas eu não tenho a menor dúvida do que eu vi. Eu posso não saber o que era, de onde veio ou por que estava ali naquela casa bonita pedindo analgésicos. Mas eu sei, com uma certeza que gela minha alma até hoje, que a sombra que eu vi se arrastando no chão para pegar aquele pedido. Aquilo com certeza não era humano. Relato 4. A entrega para Dona Zefa. Meu nome Luan e por muito tempo minha vida foi pilotar uma moto pelas ruas de Salvador. Quem é motoboy de aplicativo aqui sabe como é a correria, é desviar de carro. Subir ladeira, é o sol na cabeça e a luta para fazer a meta do dia. A gente vê de tudo um pouco, mas a maioria das noites termina sem novidade. A maioria. A noite em que tudo aconteceu era uma sexta-feira. Eu tinha trabalhado o dia todo. Mas sexta-noite é quando o movimento bomba de verdade. Então fiz aquela pausa estratégica no fim da tarde. Descansei um pouco e umas 7 da noite voltei para a rua. Pronto para virar a noite trabalhando. Porque sabia que as corridas iam até as 2 ou 3 da manhã. O movimento estava bom, um pedido atrás do outro como esperado. Passava das 9 da noite quando meu celular apitou com mais uma corrida. Dei uma olhada rápida na tela. O pedido era de um restaurante de comida baiana no Rio Vermelho. Uma moqueca de camarão caprichada e uma porção de acarajé. O que me chamou a atenção foi o endereço de entrega. Não era em um bairro comum como Pituba ou Barra. O destino era uma travessa pequena, quase escondida, nas imediações do Pelourinho. O nome da rua era estranho, um que eu nunca tinha ouvido falar. E o pagamento era em dinheiro com necessidade de troco. Isso significava que não dava para cancelar ou deixar na portaria. Eu tinha que ir até o fim encontrar a pessoa. Vixe, lá no Pelou uma hora dessas, pensei comigo mesmo. Quem conhece Salvador sabe que o Pelourinho à noite é outro mundo. As ruas de paralelepípedo ficam mais escuras. Os casarões antigos parecem que têm olhos. Mas a corrida estava pagando bem. Trabalho é trabalho. Conferi se eu tinha o troco necessário na carteira e fui buscar o pedido. Com a bag nas costas e as quentinhas bem amarradas, subi na moto. O caminho até lá foi aquele zigue-zague de sempre, cortando o trânsito. Chegando perto do centro histórico, o cenário mudou. As avenidas largas deram lugar a ruas estreitas e ladeiras de pedra. O Jeep Pass começou a se perder, me mandando entrar em becos tão apertados que eu tinha que manobrar com cuidado para não raspar o guidão nas paredes. Tive que parar e perguntar a um vendedor de rua, que me indicou a direção certa. Finalmente encontrei a tal travessa. Era ainda mais apertada do que eu imaginava. Um corredor de casas coloridas e antigas, com roupas penduradas nas janelas e um cheiro de dendê no ar. Parei a moto na entrada da viela, pois não dava para seguir pilotando. Olhei para a tela do celular, entregar para Josefa da Conceição Caçadoce. Respirei fundo, ajeitei a bag nas costas e comecei a caminhar pela viela de pedra. Sem saber que aquela simples entrega de moqueca me custaria a paz por muitas noites. A viela era mal iluminada, com a luz dos postes lutando para alcançar o chão de pedra. As casas eram todas grudadas umas nas outras. E eu fui seguindo os números pintados à mão em cima das portas. 8, 9, 10. Finalmente, no fim da travessa, encontrei a casa 12, era uma das mais antigas, com a pintura descascada e uma porta de madeira escura. As janelas estavam fechadas e não havia sinal de luz ou som vindo de dentro. Tirei as quentinhas da bag, sentindo o calor delas nas minhas mãos. E gritei como a gente sempre faz, o de casa, entrega. Minha voz ecoou na viela silenciosa. Mas a única resposta foi o latido de um cachorro longe. Esperei 1 minuto, nada, peguei o celular e abri o chat do aplicativo. Boa noite, cheguei com seu pedido? Digitei e enviei.
A mensagem foi visualizada na mesma hora, mas não houve resposta. Aquilo me deixou mais confuso ainda. Se a pessoa estava com o celular na mão, por que não respondia ou vinha atender? Decidi insistir. Cheguei mais perto da porta e bati palmas bem alto, o Senhora Josefa. A entrega da comida. O som das minhas palmas pareceu alto demais para o silêncio do lugar. O aplicativo tem aquela regra, né? A gente tem que esperar 10 minutos no local antes de poder cancelar. Olhei o relógio no celular, frustrado. Eu ia ter que ficar ali plantado esperando. Foi quando a porta da casa ao lado, a número 11, se abriu. Uma senhora com um lenço na cabeça e um olhar preocupado saiu e me encarou. Tá procurando quem? Meu filho? Ela perguntou com um sotaque forte. Boa noite, minha senhora. Eu estou com uma entrega aqui para casa 12. Para a dona Josefa da Conceição. Respondi apontando para a casa silenciosa. A mulher franziu a testa. Ela olhou para a casa, depois para mim. E seu rosto se encheu de uma mistura de pena e espanto. Ela se aproximou um pouco mais como se fosse me contar um segredo. Meu filho? Não tem mais Josefa aí não? Ela disse baixinho. Dona Zefa, que Deus a tenha, já fez a passagem. Ai, vai fazer uns 6 meses já com essa casa aí. Essa casa tá vazia desde o dia em que ela se foi. Aquelas palavras da vizinha me pegaram de surpresa. Eu senti um arrepio, mas minha primeira reação foi de desconfiança. Como assim, minha senhora? O pedido foi feito agora há pouco? Virei a tela do meu celular e mostrei para ela. O nome Josefa da Conceição e o endereço estavam ali. A vizinha se inclinou, apertou os olhos e balançou a cabeça convicta. Impossível, meu rapaz. Conheci a Cefa desde menina. A família dela trancou a casa e nunca mais voltou. Não tem ninguém morando aí. Deve ser algum menino da rua passando trote com você. A explicação do trote fez todo sentido. A raiva começou a substituir o calafrio. Olhei para o cronômetro do aplicativo. Faltavam uns 7 minutos para completar os 10 de espera. Depois disso, eu poderia marcar cliente não encontrado e receberia taxa de deslocamento. Bem, trote ou não, eu tenho que esperar o tempo do aplicativo aqui. Eu disse para a vizinha, senão eu perco o valor da corrida. Ela me olhou com um ar sério. Disse para eu tomar cuidado e entrou em casa, me deixando sozinho na viela. Preocupado com minha moto, fui buscá-la na entrada e a trouxe para perto. Manobrando com cuidado no espaço apertado. Encostei no muro ao lado da moto e mexi no celular para passar o tempo. Conformado que era só uma brincadeira de mau gosto. Finalmente os 10 minutos acabaram. O aplicativo liberou a opção. Cliquei em cliente não encontrado e... o sistema confirmou cancelamento e o pagamento da minha taxa. Guardei as quentinhas de volta na bag, aliviado por poder ir embora. A viela era muito estreita e silenciosa. Para não incomodar os moradores ligando o motor ali dentro, decidi empurrar a moto até a saída. Comecei a caminhar lentamente, empurrando a moto pelo guidão, o único som sendo das minhas botas nas pedras e o leve ruído da roda. Eu já tinha passado por umas 2 ou 3 casas, me afastando da casa 12, quando ouvi um som atrás de mim que me fez travar. Um rangido baixo e arrastado vindo do fim da viela. O som de madeira velha se movendo. Eu parei e olhei. Para trás na direção da casa de Dona Zefa, a porta que antes estava completamente fechada agora estava com uma fresta aberta. Uma fresta de uns 4 ou 5 dedos, revelando apenas a escuridão total do lado de dentro. Minha respiração prendeu na garganta. Não havia ninguém na rua, não havia vento. A casa que a vizinha jurou que estava trancada há meses tinha acabado de se abrir, como se estivesse me observando ir embora. O esperei para ver mais nada. O respeito pelos vizinhos sumiu na hora. Pulei na moto, girei a chave com a mão trêmula. Dei a partida e acelerei. O barulho do motor ecoando como um tiro na viela silenciosa, enquanto eu fugia dali o mais rápido que podia. Eu saí daquela viela como uma bala. O barulho do motor da minha moto ecoando nas paredes estreitas foi a última coisa que ouvi antes de ganhar as ruas maiores do Pelourinho.
Eu não parei, não olhei para trás, continuei pilotando. O coração na boca, até estar longe do centro histórico. Em uma avenida movimentada cercado por outros carros. Por luzes e pelo barulho da cidade. Só então eu senti que podia respirar de novo. Parei a moto em um lugar seguro. Debaixo de um poste peguei o celular. Com as mãos ainda um pouco trêmulas. Eu precisava finalizar o procedimento no aplicativo. Quando um cliente não é encontrado. Tem 2 procedimentos: devolver o pedido ao restaurante ou, dependendo do valor e do tipo de produto, simplesmente descartá-lo. Abri o aplicativo esperando ter que voltar até o Rio. Vermelho para devolver a moqueca, mas para minha surpresa, a instrução na tela era clara: pedido cancelado. Por favor, descarte os itens. Um sorriso nervoso brotou no meu rosto. Todo motoboy sabe o que descartar significa. Significa que a comida é sua. Apesar do susto monumental que eu tinha acabado de passar. Uma parte de mim pensou, pelo menos não saí no prejuízo total. A janta de hoje está garantida. Meu celular começou a apitar com novas chamadas de corrida. Afinal, era uma noite de sexta. Mas eu não estava em condições de aceitar nada. Recusei 1, 2, e decidi fazer uma pausa para o nervosismo passar de vez. Pilotei até uma praça ali perto. Um lugar que eu conhecia que era sempre tranquilo à noite. Sentei em um banco de concreto de frente para um pequeno jardim. A brisa da noite começou a me acalmar. Foi só um trote esquisito. Eu tentava me convencer. A porta deve ter aberto com o vento. Depois de uns minutos, a fome falou mais alto. Abri a bag, peguei as quentinhas e as coloquei no banco ao meu lado. O cheiro de dendê e camarão que eu esperava sentir não veio. Achei estranho, mas pensei que era porque a comida já tinha esfriado um pouco. Abri a primeira embalagem, a da moqueca. E o que eu vi fez meu estômago revirar na hora. Não era moqueca. A embalagem estava cheia de uma massa escura, quase preta, com uma aparência fibrosa e coberta por um líquido turvo e oleoso. O cheiro que subiu era insuportável, um cheiro de podridão. De carne estragada há semanas. Misturado com um odor adocicado e enjoativo. Apavorado, abri a outra embalagem, a do acarajé. Era ainda pior. Os bolinhos estavam desfeitos, cobertos por uma camada de mofo verde-cinza. E no meio daquilo tudo algo se mexia, pequenos vermes brancos. A comida estava completamente podre. Em um estado de decomposição que levaria dias. Talvez semanas para acontecer. O cheiro de podridão me atingiu com força e eu dei um pulo para trás, quase derrubando as embalagens no chão. A visão daqueles vermes se contorcendo na comida estragada fez meu estômago embrulhar. O pouco de fome que eu sentia se transformou em uma náusea violenta. Com a ponta dos dedos, peguei as 2 embalagens com nojo, como se estivesse pegando em algo venenoso. Fui até a lixeira mais próxima na beira da praça e joguei tudo lá dentro, fechando a tampa com força, como se isso pudesse selar a imagem horrível que eu tinha acabado de ver. Voltei para o banco para pegar minhas coisas, mas o cheiro parecia ter impregnado o ar ao meu redor. Minha cabeça começou a doer. As perguntas voltaram com tudo: como aquela comida apodreceu tão rápido? O restaurante teria me entregado aquilo? Impossível! Eu mesmo vi eles embalando. Então, o que era aquilo? O que Dona Zefa, ou o que quer que estivesse naquela casa, realmente comia? A ideia de continuar trabalhando. De pegar mais pacotes de comida. De sentir qualquer outro cheiro de alimento me causava repulsa. O nervosismo do susto misturado com a náusea acabou com qualquer condição que eu tinha de continuar na rua. Eu estava longe de bater a meta da noite. Mas naquele momento eu não me importava com mais nada. Eu só queria ir para casa. Desliguei o aplicativo, guardei minhas coisas na bag e subi na moto. O caminho para casa foi diferente da fuga desesperada de antes. Agora eu pilotava devagar, sentindo um mal-estar profundo, um gosto amargo na boca. Cada farol vermelho, cada parada. A imagem daquela comida podre voltava à minha mente. Cheguei em casa, tomei um banho longo e demorado, esfregando a pele como se quisesse tirar alguma sujeira invisível.
N. Ou come nada. A fome tinha desaparecido completamente, substituída por uma sensação de vazio e nojo. Depois daquela noite, eu nunca mais aceitei uma corrida para aquela área da cidade. Se o aplicativo me mandava para qualquer lugar perto do Pelourinho, eu recusava na hora, não importava o valor. Eu não sei o que era aquilo na casa 12. Mas tenho certeza de uma coisa: o pedido que eu levei não era para uma pessoa viva.